Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu sou o pastor Cristiano da Igreja Evangélica Semeando Família e esse é o programa Semeando Vida. Como é bom estarmos juntos mais uma manhã abrilhantada hoje, né, com alguns pastores. Pastor Miguel, pastor, que excelência para corte de cabelo. Bom dia. Bom dia, pastor Cristiano, pastor Fabiano, pastor Márcio. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Meu corte de cabelo é inspirado, né? Ele é... Só os melhores têm esse corte de cabelo. Pastor Bom Márcio dia. Beretta. Paz, meu pastor, bom Eu dia. acho que Jesus não era careca não, tá? Bom Mas dia, os carecas vão para o céu. Bom dia, queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Fabiano Cônsule, graça e paz, bom dia. Bom dia, pastor Cristiano, bom dia, pastor Miguel, pastor Márcio, bom dia você que está nos ouvindo e nos assistindo. Deixa eu compartilhar aqui um pensamento que está em Oséias, lá no capítulo 4, no versículo de número 6. Esse texto serve para libertação, serve para conscientização, serve para esclarecimento de muitas coisas para a nossa vida, para esse ano 2019. O texto diz assim: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E porque você, sacerdote, rejeita o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Não adianta aqui, porque a gente vê Deus falando, né? O meu povo. Não adianta ser povo de Deus e ser ignorante. E a gente, às vezes, pensa que ignorância tem a ver só com conhecimento. A falta de conhecimento produz o ignorante. E não é dessa forma, porque a gente conhece muitas pessoas letradas, diplomadas, que são ignorantes em diversos segmentos da sua vida. Não é só ignorante no sentido de tratamento, né? Às vezes a gente associa a ignorância só no trato. A pessoa que dá uma patada em alguém, um cavalo, a gente pensa que é ignorante. Tem cavalo que é inteligente. Mas nessa construção de pensamento, quando a gente vê, mesmo sendo povo de Deus, ser ignorante não quer dizer que não tenha conhecimento, às vezes tem o conhecimento, mas quer dizer que não aceita, que não vive debaixo de. Então tem muita gente hoje, pastor Miguel, pastor Márcio, pastor Fabiano, que mesmo sendo povo de Deus, não adianta ser povo de Deus e ser ignorante. Alguns textos adiante, a gente vai ver Deus falando em alguns momentos, lá em Isaías, exemplo. Esse povo se aproxima de mim, mas me adora com os lábios, honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Então a gente vê um povo que é povo de Deus, mas por não ter conhecimento, Deus rejeita. A gente vê um povo que se aproxima, não está longe, é povo de Deus, se aproxima dele, mas é só verborrágico, não é de dentro, não tem coração no Senhor. Para 2019, você que já recebeu tantas palavras proféticas, né, eu acredito que esse é o tempo de verdadeiramente nos aproximarmos do eterno, de coração, espírito e verdade, e também querendo conhecê-lo como exatamente ele é. Não é, pastor Márcio? Aí tem o conhecimento, né, pastor, mas não tem um entendimento. É ignorante porque parece que tem dificuldade de entender aquilo que conhece, né? E a Bíblia fala numa parte no Evangelho que Jesus abriu o entendimento. Então pelo fato de, às vezes, do muito conhecimento, as pessoas ficam até ignorantes por isso, pastor. Porque ela acha que talvez o tamanho do conhecimento que ela tem não precisa ter um entendimento na realidade de quem, na realidade, ela precisa ter um entendimento. Porque na Bíblia a gente vê várias pessoas que tinham conhecimento daquilo que era a palavra, tinham conhecimento dos mandamentos, mas não tinham entendimento de como viver esse conhecimento. E hoje existem muitas pessoas, isso aí é bom, né? Você tem muitos cursos, muitos diplomas teológicos e seminários. Isso é bom, estou dizendo que é ruim. Mas aí a gente vê a ignorância, porque a pessoa conhece tanta letra, mas não vive o que ela conhece. Então ela tem o conhecimento, mas não tem entendimento, porque ela não vive, e é uma ignorância. Eu tenho isso, sou aquilo, mas aí os frutos, né? Você vê que o cara conhece, mas ele ainda não entendeu o porquê ele tem aquele conhecimento. Ele não colocou em prática ainda tanto conhecimento que ele tem, e ficou ignorante. Pastor Miguel, você é lá do Rio de Janeiro, né? Que lugar do Rio, senhor?
Perto de Petrópolis. Caxias, Duque de Caxias. Duque de Caxias. Uau, 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 você morava mal. E a construção hoje do pensamento, né? Quando a gente constrói, estou brincando, acho que pior é São Gonçalo. Quando a gente constrói o pensamento de reino, de conhecimento, as igrejas no Rio de Janeiro têm crescido muito. Nessa última década houve um boom, né, da igreja evangélica na face da terra. E pelo menos no Brasil, a igreja evangélica brasileira cresceu muito. Mas hoje o que a gente vê são igrejas cheias de pessoas vazias. E isso é uma verdade, no contexto, né, do propósito, não da religião. Da religião a gente vê algumas construções e pensamentos. Mas do propósito, está longe, não é, pastor? Infelizmente, o crescimento, se ele viesse de forma correta, seria excelente. Certamente, se tivesse vindo de forma correta, nós viveríamos um outro Brasil. Certamente, se os crentes soubessem a responsabilidade que têm e buscassem relevância, viveríamos uma outra sociedade. Porque nunca se viu tantas igrejas abertas, nunca se viu tanta gente se autodenominando crente, nunca se viu tanta gente falando de evangelho e vivendo tão pouco. Certa vez, enquanto vocês falavam, me veio à memória, um homem chegou para Jesus e falou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou com ele: olha, você conhece a palavra, você conhece as escrituras, então ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele sabia de tudo. E aí Jesus falou para ele assim: já que você já sabe, então faz um negócio, vende tudo que você tem, doa para os pobres e vem. Aí ele viu que o negócio ficou estreito. Conhecer, ele conhecia, mas quis ser ignorante. Conhecer, saber o caminho, saber a receita, ele sabia. Mas daí a ele ter coragem para aplicar, para viver a aplicabilidade da palavra na vida dele, aí é uma outra coisa. E é isso que nós temos visto. E eu lembrei aí, pastor tocou em São Gonçalo. São Gonçalo é o município do estado do Rio com mais igrejas por metro quadrado. E o tempo passou, aumentou esse número de igrejas, mas a cidade piorou. Piorou a cidade, violência, o número de crentes aumentou e a cidade piorou. A gente vê Jesus falando, né, para os escribas e fariseus daquela época, dizendo assim: olha, vocês podem fazer tudo o que eles falam, porque o conhecimento, né, eles não eram ignorantes no conhecer, mas não façam o que eles fazem. O que eles estão dizendo, vocês façam. Agora, o que eles fazem, não façam. Isso é sério, né, pastor? É assim, quando a gente vê que o próprio Deus fala assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento, porque quando eu conheço a Deus, eu tenho que abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Se você pegar essa passagem do jovem, que ele se aproxima de Jesus, você vai perceber que ele fala assim: o que eu faço? Jesus, vende tudo que você tem e siga-me. Jesus revela para ele que o coração dele não está no reino, mas sim no que ele possui. Então, o perecer desse povo é não pôr em prática aquilo que o pastor Márcio citou, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles viram. Então, o conhecimento, não que adianta o senhor estudar tanto tempo, como pessoas que fizeram a prova do Enem, estudaram, se dedicaram, chegaram e não passaram, abandonaram o projeto. Então, o conhecimento significa o quê? Você vai aplicar aquilo que você estudou, aquilo que você vivencia. E a gente percebe isso nessa geração, nessa década, como o pastor Márcio colocou, cada metro quadrado, aproximadamente, São Gonçalo tem a igreja. E por que estamos vivendo isso? Porque o mesmo povo que perecia é o mesmo povo que perece hoje, por falta de conhecimento daquilo que é da parte do Senhor. Pastores, posso falar uma coisa? Sabe como dar o nome de um crescimento irregular de uma célula? Câncer. E aí, se a igreja, que é corpo, tem células crescendo, entenda que célula não é a forma da igreja trabalhar, não. Célula é entendendo cada igreja ou cada crente como uma parte daquele corpo, né? Crescendo de forma irregular, está crescendo um câncer. Mas sabe o que acontece? Muitos lugares hoje virou ponto ou encontro de entretenimento. E igreja não é lugar de entretenimento, igreja é lugar de arrependimento. Igreja é lugar de quebrantamento.
Mas agora se constrói todo tipo de situação para atrair, né? Hoje é mais uma atração. Qual é a atração hoje? A atração hoje E a gente vai vendo, o pensamento é que o povo ele vai sendo destruído exatamente por conta da ignorância. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta disso, que gosta do entretenimento, que foge da palavra de confronto, que constrói algo que está longe. Imagina, o camarada sabe que ele fazia tudo. Eu obedeço a lei, eu conheço a lei, honro meu pai, honro minha mãe, eu dou o dízimo de tudo. Eu estou aí. Beleza, até aqui eu entendi, mas vende então tudo e vem. E a pessoa sente o quê? Em algum lugar tem uma ignorância. E isso é sério para nós hoje. Se tratando, você que está assistindo o programa, ouvindo pela rádio, o que nós queremos trazer hoje é esse entendimento da gente se aproximar de Deus com o nosso coração e integridade. A construção é em espírito e em verdade. Quantas pessoas hoje, né, nesse aglomerado, né, de construções, de pensamentos, de templos e etc., está até envolvido. Serve, ajuda, faz por amor, mas não entendeu verdadeiramente aquilo que é o Evangelho. Quem é militar tem um jargão que diz que a tropa é o espelho do comando. A tropa, ela pega a identidade, se identifica com aquele que está lá na frente. E, trazendo isso para a nossa realidade, eu li uma matéria essa semana no portal Guia-me, que falava sobre os pastores popstar. O quão mal eles fazem para o seu povo. E hoje nós vivemos uma geração onde pastores popstar lotam igrejas por ser quem eles são. Ah, eu sou da igreja do pastor fulano, mas não sabe talvez nem o nome da igreja. Só vai porque é o pastor fulano. E se existe esse tipo de coisa, é porque as pessoas gostam disso. É o que a gente está falando. Hoje o menu ele é totalmente variado. Você pode escolher aquilo que você quer. E aí as pessoas vão atrás do pastor popstar, porque é o pastor que é famoso, porque é o pastor que está na mídia, porque é o pastor que bomba no Instagram, é o pastor que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. E aí a igreja dele, aonde ele for, aonde ele puser a mão, vai estar cheio de gente. A igreja cheia de gente vazias, de pessoas vazias que estão lá superficialmente, não buscam mudança, mas estão lá no domingo. E aí, se você acompanha elas no dia a dia, na segunda está no baile, na terça está não sei aonde, na quarta está no forró, na quinta está no pagode, mas no outro domingo está lá de novo. 2019, nós acreditamos que vai ser um ano de muito crescimento emocional, crescimento financeiro, crescimento familiar e, principalmente, se a gente pode falar de um crescimento espiritual, de busca, de conhecer de Deus, também vai ser uma verdade em nós, como igreja evangélica brasileira, em nome de Jesus. Não é, pastor Márcio? Desse jeito, pastor. A Bíblia diz assim, crescei na graça e no conhecimento, que isso alcance a tua vida em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, pela audiência, que Deus possa revelar ainda mais a profundidade desse pensamento no teu coração, viu? Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, paz, em nome de Jesus.